maternidade, da fantasia à realidade. Esse é o tema que a gente está trabalhando em vários vídeos, conversando com muitas mães a respeito dessa expectativa dos nossos sonhos, dos nossos desejos, que nós temos desde menina, desde a nossa infância. E nós vamos tomando contato com essa realidade no nosso dia a dia. Eu estou aqui agora com a Gisela Tebaldi. A Gisela é terapeuta ocupacional, né, Gisela? Isso. Eu conheci a Gisela numa época em que ela me ajudou um pouco com os meus filhos, né? Principalmente a Maria, que é minha querida. E a Gisela, ela esteve comigo em alguns momentos, principalmente no cuidado com os meus filhos, onde ela me ajudou principalmente nesse desenvolvimento de competências executivas, resolução de problema, que é uma parte que muitas vezes nos aflige e nos angustia como mãe. E não tá na nossa fantasia passar por esses problemas, né, Gisela? A gente como mãe, a gente dá os comandos para os filhos e a gente espera que eles atendam. A gente deixa eles lindos, maravilhosos, cheirosos, bem cuidados, pertinho da gente, e a gente imagina que todos esses cuidados vão ser suficientes para que essas crianças, os nossos filhos, possam desenvolver. Olá, Gisela! Conta pra gente um pouco, como é que foi ser mãe? Você que é mãe de 3, né, Gisela? Uma coisa que hoje em dia, no nosso mundo contemporâneo, já é raro, né? Em muitos momentos não foi raro, mas hoje é. Então você é mãe de 3 e praticamente você trabalha com criança o dia todo, né, Gisela? O dia todo. Minha vida gira em torno de crianças. Conta pra gente como é que foi ser mãe, que teve aí de fantasia e como que é que foi na realidade, Gisela? Então, Roberta, eu sempre quis ser mãe de 3. Desde o início lá em casa a gente falava, vamos ter 3 filhos, casa cheia e, enfim, era sempre esse o desejo, né, de ter 3. E todas as 3 gestações vieram no susto. Me lembro hoje, assim, como se fosse hoje, eu chegando em casa e fazendo teste de farmácia para descobrir que era o João Gabriel, que estava grávida. Eu cheguei lá no trabalho do meu marido chorando, já tinha 7 anos de casada, e aí chorando, falando, eu tô grávida, achando que tudo ia se perder, né, de trabalho, de coisas que eu imaginava que eu queria fazer. Depois veio o Pedro, né, o do meio, e aí no Pedro também aquele susto. Nunca foi planejado, nenhuma das 3, e muitos desejados, né, em todos os momentos, todos eles muito desejados. E aí depois da gestação do Pedro, o meu médico que me acompanhou em todas as gestações, ele falava com a gente assim, agora não é mais o momento de ter mais filhos, porque as 2 gestações foram gestações mais complicadas, que me demandaram mais cuidado, o João nasceu um pouco prematuro, o Pedro também e tudo, e aí a gente falava, não, então não vamos ter mais, mesmo a gente querendo ter 3 e tudo. Um belo dia, descobrimos grávida. E aí veio a Laura, né, pra poder fechar. Uma menininha. Uma menina pra fechar. E aí é muito bom, é um desafio, né, é um desafio diário. É um desafio diário no sentido de trabalho e trabalhar na clínica, e trabalhar em casa, e cuidar das crianças, e viver cada dia esse desafio da maternidade e conciliar isso. Porque um não tira a responsabilidade do outro, né? Trabalhar. E ser a Gisela é do... E ser a Gisela... Do João, como é que é o nome do seu? Do João Paulo. Do João, e ser a Gisela dos 3 filhos, e ser a Gisela, só a Gisela. Quando é que você é a Gisela, só a Gisela? Tem jeito de ser com tanta gente aí nesse conjunto? Acho que tem, porque eu fico pensando que a Gisela é tudo. É tudo nesse sentido, é um pouquinho do coração do filho, é um pouquinho do coração do trabalho, é um pouquinho do coração do estudo, é um pouquinho da filha também, né? Não ser mãe, mas da filha. Então a Gisela, eu acho que é esse conjunto todo. E aí eu me realizo nesse conjunto todo, de ser todos esses papéis, né? São muitas pessoas exercer vários papéis ocupacionais. São muitas emoções, né, Gisela? O tempo todo, né? Você tava contando aí que, assim, eu tava na minha fantasia os 3, né? Assim, mas na realidade eu não planejei. E quando você fala pra mim assim que você deu a notícia chorando e que você tava angustiada, você se lembra desse momento assim? O que foi mais difícil pra você?
em sendo mãe, a sua maior angústia, qual foi ou qual é? Então, naquele momento, a minha maior angústia foi em relação assim, estou grávida e como vai ficar meu trabalho? A minha vida vai mudar. Então, completamente. Você é uma pessoa, uma mãe, uma mulher que mesmo tendo muitos filhos e tendo papel e sempre trabalhando, estudando, porque você é assim, né? Eu também não paro. Mas te angustia essa novidade, essa mudança? Te angustiou no primeiro momento? Me deixou muito assustada. A segunda e a terceira maternidade, acredito que foi do mesmo também, jeito porque, ou assim, uma adaptação? Eu imaginava que foi menor, mas ao mesmo tempo foi, agora eu vou ter que parar de novo, agora eu vou parar de novo, agora eu vou fazer disso, vai ter que ter essa mudança. É uma coisa, cuidar de é uma coisa, chegar em casa e gerir 3 é outra coisa, ter tempo para 3. Né? E mais para as outras coisas, então é diferente. E olha só, gente, a Gisela fala e ela me remete muito a esse pensamento, né? Assim, ter tempo para os 3, ter tempo para eles, ter tempo com eles. E realmente existem muitas de nós, como a Gisela, que vive muito essa questão da maternidade e a gente hoje aqui vem chamar, né, cada uma das mães, cada uma de vocês que está ouvindo a gente e que se identifica, porque a gente acaba se identificando umas com as outras, as nossas histórias meio que se misturam, né, nas nossas fantasias, nas nossas realidades. E o que eu percebo aqui como mãe, como profissional, que atende muitas mulheres, que sempre trabalhou com mulheres e que vive essas vertentes todas, né? Elas se emocionam, gente, elas se emocionam porque quando a gente está falando de ser mãe, é um negócio que mexe com a gente, né? Completamente. Não tem como, né? Hoje eu tava em casa e pensando nisso, né? Falando, gente, o que mais me agrada? E eu falando, o simples fato de eu chegar em casa, escutar a Laura falar, mamãe, e levantar o bracinho, não tem nada melhor do que isso. Né? Então, cada detalhezinho deles, cada coisa que eles vão fazendo, enfim, é muito bom ser mãe. É um desafio, mas nada paga, né? Isso. E Gisela, me conta uma coisa aqui, né? Na história que a gente atendeu da Michele e de outras mães, em alguns aspectos a gente tem a mãe da gente por perto, em outros a gente não tem. Como é essa relação, né, sua com a sua mãe? Ela tá mais por perto? Ela tá mais longe como mãe, como avó? Como é que é isso para você, essa questão da maternidade sua com a sua mãe? Então, eu falo que lá em casa eu tenho muitos braços, muitas ajudas. Então as pessoas até falam assim, é muito fácil ter sua mãe por perto. Minha mãe está presente muito na minha vida e na vida lá de casa e dos meus filhos, assim como meu pai também está muito presente. E nós dividimos muito os papéis, eles me ajudam muito no cuidado com as crianças, assim como o meu esposo é um excelente também parceiro. Então, assim, para eu poder dar conta de trabalhar, ir para a clínica e atender as crianças e também cuidar das minhas crianças, lá em casa é tudo muito dividido. Nós dividimos desde o levar à escola até o levar ao médico. E dar então, assim, banho, tudo. E comer, e pedalar, e jogar bola, e arrumar casa, não é? Isso é um excelente momento para a gente refletir, principalmente a gente como mãe, que às vezes acha que tem que dar conta de tudo, que a gente tem que fazer tudo, que só a gente é capaz, porque existe esse sentimento. Eu não deixo ninguém fazer porque não fará como eu, ou então fulano não tem condições, eu não confio. Então isso é muito importante, né, Gisela? Sim, eu falo com minha mãe, pega a Laura pra mim, pega o Pedro pra mim, tô cansada, preciso descansar, ou preciso fazer um relatório no domingo, fica com eles pra mim. Enfim, e aí a gente vai conciliando. Então, fica a dica para quem pode. Não é todo mundo que pode, né, Gisela? Algumas realmente não têm a mãe por perto ou tantos braços assim para contar. Muitas vezes a gente não tem o companheiro, mas quem tem, fica a dica para validar, para aproveitar e se permitir, então, dividir essas histórias. Gisela, conta pra gente aqui, né, assim, tuas maiores conquistas como mãe e como profissional que trabalha com tanta criança. Então, eu acho que a minha maior conquista enquanto profissional foi mesmo o fato de, desde quando eu entrei na faculdade, eu tinha muita vontade de ter um centro de reabilitação. Sempre. Foi o meu desejo da faculdade, isso sempre cresceu em mim, enfim.
Então, acho que de toda a minha caminhada aí de 10 anos de terapeuta ocupacional, eu acredito que hoje a minha maior conquista é poder chegar na clínica, na Cuidar. E eu entendo que é minha segunda casa. Enquanto mãe, as minhas conquistas são diárias com eles. Então, assim, quando o do João, né, que foi o primeiro, o rolar dele, o engatinhar, e aí agora acompanhando ele na alfabetização, na leitura, e a Laura começando a falar, e o Pedro super sapeco, subindo nas coisas. Então, assim, minha conquista com ele são conquistas diárias. E qual que é a idade mesmo? O primeiro tem? 6, 3 e 1 ano e 4. Ai, que delícia, gente. A gente acha que não vai sobreviver a essas idades, mas quando a gente chega aqui na pré-adolescência e na adolescência, a gente morre de saudade dessa idade, que a gente fica meio morto, né? Nossa, a gente cansa. É muita energia, mas essa energia não acaba nunca. Então nunca mais a gente vai se sentir sozinho e nunca mais a gente vai deixar de ter essa autorresponsabilidade, de ser quem a gente é e de entender que o ser mãe é uma realidade enorme que nós carregamos nas nossas costas e no nosso coração. E que então colocar um pouco de fantasia, né, nessa realidade que às vezes é dura, né, Gisela? Sim. Às vezes os nossos filhos, e você que atende muitas crianças, sabem que existem muitas mães com dificuldade, muitos pais. A gente não tem manual, cada mãe é de um jeito, cada filha é de um jeito. E tanto a gente tem fatores biológicos, hereditários, genéticos, dos quais a gente não escolhe, como a gente também tem dinâmicas pessoais do nosso desenvolvimento, do nosso amadurecimento, que fazem parte da nossa evolução. Então eu fico pensando, se nós não estivéssemos, né, passando por esses níveis, que são níveis de videogame, né, Gisela? Então só vai aumentando o nível do desafio. Você passa por um nível, vem o outro. Mas que bom se a gente puder ter esse acompanhamento e a gente puder contar com profissionais como a Gisela, com histórias como a dela, né? Que em muitos momentos também sentiu angústia, né, Gisela? Sim, que também me ajuda muito nesse cotidiano, né? Eu falo, pontuando a questão do próprio livro, né? Eu fico vendo que existem vários manuais e a gente aprende tanta coisa na faculdade, mas na verdade quando a gente é mãe, a gente entende que existe o livro, mas que a gente também precisa adaptar essa realidade, né? Então, que nem tudo está descrito lá, que é só no dia a dia mesmo que a gente consegue fazer. Então ajuda demais. E agora eu quero pedir para a Gisela contar para a gente aqui, dentro desse mundo de realidade, Gisela, que fantasias que você vive, ou que você já viveu, que você quer contar para a gente? Então, fantasia, eu acho que há algumas que me deixaram bem angustiada. Primeira foi da gravidez mesmo, no sentido que no livro tem aquela toda a descrição no sentido mesmo de falar, você tem que falar com o bebê, e você tem que conversar com o bebê, e você tem que ler livro pro bebê. E aí quando chegou na minha época de ficar grávida, eu lia sobre aquilo e eu falava, meu Deus, eu não consigo fazer isso, e eu sou terapeuta e não consigo fazer isso, mas por quê? Então acho que foi minha primeira realidade. Minha primeira fantasia de achar que eu ia conseguir fazer. Sim, e quando eu cheguei na realidade não era aquilo. Vai ser perfeito. E que não foi aquilo. Essa fantasia de ser perfeita, a maternidade não é perfeita. E aí, só com o tempo que eu fui entendendo que o amor ia vindo e ia crescendo e foi daquele jeito. Depois, quando o João nasceu, e assim, também se repetiu a história com o Pedro e com a Laura, a questão da amamentação. Amamentação. Fala sobre isso pra gente, Eu sabia o quanto era importante. O quanto era importante em tudo, desde a questão do quanto é importante o leite, a importância para a saúde da criança, o quanto que ele precisava, até o vínculo com a mãe, a construção do bebê aqui comigo, mas eu não dava conta. Não dava conta porque doía muito, porque saía sangue, porque eu fazia tudo que me mandavam fazer. Vai pro sol, faz não sei o que lá, faz tudo. Que era aqui nos primeiros ultrassons, eu não conseguia. Estava sensível. Sensível, chorava, não dava conta. Então também foi uma fantasia difícil, no sentido assim, eu fantasiava aquele momento, mas que nos 3 eu não consegui fazer. Então a minha realidade foi essa, né? No sentido de que não dei conta mesmo de fazer isso. E aí eu me apropriei disso. Olha, desse jeito não funciona, mas funciona eu pegar e colocar uma madeira e ficar aqui construindo esse vínculo. E aí fui transformando no que era possível da minha realidade.
E nesse momento dessa percepção da amamentação, Gisela, porque isso pode ser o que muitas mães passaram e às vezes carregam essa culpa ou estão passando, até assistindo esse vídeo, mães que estão amamentando, mães que estão tendo crianças, porque criança está nascendo todo dia, não parou de nascer com o coronavírus, né? As crianças estão aí, estão nascendo. O quanto é importante essa percepção, né, de você estar ali, mesmo com a mamadeira, gerando vínculo. Veio de você mesmo, você procurou ajuda, Gisela? Então, eu procurei ajuda em vários momentos, sim, tive pessoas, acho que é fundamental, o profissional que sabe fazer isso. Então, assim, precisa ter, né? Não é pra desistir, porque aconteceu comigo, mas eu acho que é fundamental isso. Mas eu também tinha essa bagagem da terapia. Entendi. Da terapia ocupacional. Então, assim, é um momento de mãe em que a gente quer ficar próximo, que a gente quer o bebê com a gente, que a gente quer fazer isso. Mas eu também entendia que isso era muito importante no desenvolvimento. Então, os dois momentos ali permearam, né, pela minha cabeça, o que eu tinha que fazer, como que eu tinha que conduzir aquilo. Agora, buscar ajuda é importante. Sim. Não ter vergonha, porque você não é a única. E muitas mulheres, às vezes, se sentem menos. E tem muitas profissionais preparadas para ensinar a fazer isso. Essa dificuldade que é muito mais comum do que a gente imagina. Sim. Sim. Muitas mulheres passam por isso, né, Gisela? Eu acredito. Que bom você ter partilhado com a gente essa tua realidade, essa fantasia que a gente passa. Eu já tive muitas fantasias também, no sentido de que tudo ia ser perfeitinho, né? E que carregando muitas vezes os nossos filhos e fazendo tudo por eles, a gente estaria ajudando, mas não, né, mãe? A gente tem que deixar eles fazerem o bolo deles, o ovo deles e fazer com que o nosso amor se construa e esse vínculo seja construído, né? Que é fundamental para eles. Qual que é a mensagem que você quer deixar para as mães, Gisela? E a mensagem para as mães é que é sempre um desafio a maternidade, diariamente. Mas eu penso que com amor, com carinho, com dedicação, conseguindo enxergar até enquanto profissional também essas etapas do desenvolvimento da criança, que eu acho que a gente consegue tornar esse ser uma pessoa mais independente, uma pessoa que vai ser de bem na vida. Palavra, né? Que a gente como mãe possa tornar os nossos filhos independentes. E isso pra vida. Se a gente for independente. Eu acho que é pra vida. Eu pelo menos penso muito isso, assim, na criação dos meus filhos, que não são meus. Eu crio pra isso. Eu crio pra vida, pra poder seguir. Mas pessoas do bem, se Deus quiser. Que bom. Obrigada, Gisela. De nada.